né? Mas seu trabalho começa lá atrás em relação ao seu pai. Eu queria começar já desse ponto, porque em 2000, quando foi o acidente? Foi 2014. 2014. Muito se fala em sabotagem no avião, né? Que inclusive a presidente Dilma, na época, ela tornou as investigações sigilosas. Até então não era. Depois daquele acidente, né? Assim, não sei se por conta de não sei. Foi muita coincidência tornar tudo sigiloso. E eu lembro de eu ter lido na época que um morador do local que presenciou o acidente, ele disse que a porta do avião, eu não sei se você deve ter tido acesso a essa informação, que a porta do avião, ela saiu de dentro para fora, que era como se tivesse ocorrido uma explosão lá dentro, né? Eu queria que você relembrasse esse dia, esse momento, né? Se você acredita nisso também, né? Ou se não acredita, mas se passou um tempo acreditando que houve uma sabotagem, já que o candidato na época, o Eduardo Campos, né? Ele era muito cotado para disputar a eleição assim em pé de igualdade, vinha numa crescente absurda, né? E muita gente se falou em sabotagem, né? Eu queria que você relembrasse esse dia, como foi que, se você já estava também na política, ou se a partir daquele dia eu vou dar continuidade ao legado do meu pai. Olha, na verdade eu acho, Michael, que em relação a essa última fala, acho que aconteceu justamente o contrário. Esse dia eu estava em Pernambuco, eu trabalhava lá no governo do estado de Pernambuco, no governo Eduardo Campos, ele já tinha se afastado. E nesse dia eu me lembro, eu tinha ido para a secretaria, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu trabalhava lá, e saí para almoçar. Né. Passei rápido no comitê de campanha de Eduardo e de Paulo Câmara, que era o candidato a governador. E quando eu estava no sinal ali nossa, me esqueci o nome da avenida. Enfim, lá em Recife, eu começo a receber várias ligações, né, de várias pessoas, e aí eu começo a entender que tem alguma coisa errada, né, e aí a gente ligando, procurando saber, ligando para minha mãe, e aí, enfim, eu não me lembro direito, né, porque, assim, um evento muito, muito complicado e a gente acaba que a memória vai se apagando. Mas eu me lembro que eu chego no hotel e, né, no flat onde eu morava, e eu me lembro dessa notícia lá no Jornal Hoje, era no Jornal Hoje. Olha, hoje é dia 13 de agosto, às 13 horas e 13 minutos, e acaba de ser confirmado o falecimento de Eduardo Campos, e sai a lista de todos os passageiros que estavam lá, e meu pai estava na lista. Foi realmente, né, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava em Recife, minha mãe estava no Maranhão, que era promotora de justiça lá, então estávamos todos fora, meu irmão em Aracaju sozinho, e aí começa essa loucura para a gente voltar. Eu só tinha voo à noite para mim, para minha mãe também, enfim, foi um caos. E aí, Michael, realmente muitas coisas passam na nossa cabeça, né? A gente, né, passa essa ideia, será que não teve algum tipo de sabotagem? Será que não houve algum tipo, né? Porque essas coisas na política, a gente sabe a história da política. Uhum. A história da política é feita dessas coisas, né? Ainda mais Eduardo, que vinha numa crescente, né, espetacular. Eu me lembro, uma das últimas conversas que eu tive com o marqueteiro de Eduardo, lá de Pernambuco, e isso, depois do acidente, ele disse: Rodrigo, era inevitável Eduardo ir para o segundo turno. Ele mostrou as pesquisas, Eduardo tinha 30% apenas de conhecimento público. A gente tem que lembrar que 2014 não é 2022. Nem todo mundo naquele tempo tinha WhatsApp, tinha Instagram, tinha Facebook. A gente sabe que era uma parcela muito menor da sociedade. Então a sociedade ainda demorava para conhecer os candidatos, não era que nem hoje, instantâneo, né? Então, Eduardo estava numa crescente forte, ele tinha 30% de conhecimento do eleitorado e já tinha 10% de intenção de voto. Então, naturalmente, quando ele chegasse aos 100% de conhecimento do eleitorado, ele atingiria os 30% ou 35% necessários para ir para o segundo turno. E a gente imagina que o nome como Eduardo no segundo turno, naturalmente, o outro lado que não fosse para o segundo turno, como ele estava no meio de uma polarização, o outro lado apoiaria ele. Então, por exemplo, se fosse Eduardo e Dilma, a gente acredita que, né, que o eleitorado anti-PT de Aécio apoiaria Eduardo, né? E mesma coisa se fosse o contrário. Então, chegamos a pensar isso, Michael, não vou dizer que não. Mas nós fizemos a nossa parte, nós colocamos, né, peritos, um delegado da Polícia Federal também para acompanhar o caso, peritos para acompanhar o caso. O delegado da polícia que conduziu o caso era uma pessoa que tinha ligações
com a família de Eduardo, tinha ligações pessoais, de amizade, então era um cara muito sério. E assim, quando você tem, por exemplo, caso de explosão, quando você tem indício de explosão, os indícios são muito fortes. Uhum. Então você teria material queimado, você teria várias... Na época o perito explicou tudo. Então todos os componentes de sabotagem na época foram afastados. Estou falando aqui bem papo. Eu nunca nem falei sobre isso. Falando bem o que realmente aconteceu. Então, claro, eu não entendo, não sou técnico do assunto, eu não tenho como pegar um laudo e dizer teve ou não teve, eu tenho como absorver a informação do perito que nós contratamos e, né, fazer ali um juízo de valor. Então, pelo que nos comentaram, não tinha indícios de sabotagem. Agora, claro, os relatórios que houveram do CENIPA, da Polícia Federal, foram relatórios inconclusivos, ou seja, que não houve a conclusão da causa do acidente. No relatório do CENIPA, ele indica a falha humana, ou seja, que o piloto havia se desorientado espacialmente. Eu acho essa possibilidade mais remota, porque hoje a gente sabe, o piloto ele navega pelo instrumento. Uhum. Ele não navega olhando pela janela como a gente anda com o carro, ele navega olhando para o computador de bordo, olhando para o instrumento. Então é assim, difícil essa desorientação. Já o relatório da Polícia Federal, ele leva... Eu não sei se eu vou me lembrar direito de absolutamente tudo, porque isso tem muito tempo. Ele levanta três possibilidades. Uma é a desorientação aeroespacial do piloto, a segunda é uma falha no projeto da aeronave, que nós acreditamos nisso, uma falha no comunicador, né? Enquanto fazia a arremetida, pode ter travado mancha. Então, a gente acredita que pode ter tido isso, ele não conseguir subir, e teve uma outra possibilidade lá. Então, veja, eu entreguei na mão de Deus, meu irmão, porque chega um momento da vida que a gente não vai enlouquecer. Se houve sabotagem, se não houve, eu dificilmente vou saber disso. Na verdade, o Brasil dificilmente vai saber um dia, né? Até porque, claro, não estou levantando aqui teoria da conspiração, nada absolutamente disso. Mas até porque a gente sabe, na história da política, quando acontecem coisas como isso, que sempre aconteceu durante toda a história da política, se você for estudar a história antiga, se você for estudar a história do Brasil, isso já aconteceu várias vezes. Essas coisas dificilmente você consegue provar, né? Então, eu entrego na mão de Deus, meu irmão. Eu entrego na mão de Deus e... Enfim. E aí, voltando àquela primeira parte, naquele dia, foi exatamente o contrário. Não foi naquele dia que eu decidi, vou seguir o legado de meu pai. Naquele dia, foi o contrário. Eu disse, pra mim acabou. Pra mim, assim, política, eu não quero mais saber, não tem mais jeito, né? Até porque a minha família política, a família Valadares, a gente já não tinha mais ligação, vocês sabem, né? Sergipe sabe toda essa história. Eu fiz um resgate, a gente buscou uma reaproximação, depois cada um foi para o seu caminho de novo. Então, naquele momento eu gostava de política, eu era apaixonado por política, era empresário, como ainda sou. Então, naquele momento eu tinha descartado a política da minha vida. Eu disse, agora não tem mais jeito, né? E aí já vai para uma outra fase da minha vida, que foi quando Deus me bota na política. Por isso que, assim, no meu testemunho, né, eu sou evangélico, sou convertido, nós temos... Dr. Rony aqui também Messias também estava aqui com a gente, que também Valdélio, enfim, não sei se o Gustavo é ou não, mas vamos levar um dia. Então, e aí eu conto isso até no meu testemunho, né? Porque assim, diferente de todos da minha família, todos os Valadares, foi algum Valadares que botou. A exceção de Pedro, o meu bisavô, que foi quem começou essa dinastia, né, essa oligarquia, né, com a exceção de Pedro, todos foi algum Valadares que colocou. Então, né, Deus fez questão de me mostrar que, apesar de eu achar que eu poderia entrar na política pela mão de meu pai, poderia entrar na política pela mão da minha família, Deus fez questão de me mostrar que não foi nem ninguém da família, foi Ele que me colocou na política. Então você vê como são as coisas, né? Naquele momento que eu achei que não tinha mais jeito, que eram os ossos secos, sequíssimos, que não tinha mais vida, foi quando realmente tudo aconteceu na minha vida. Então eu entrego tudo na mão de Deus, né? E graças a Deus, Deus vem nos abençoando demais.